Om Ajnana Tirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham Karoti Vacharam Pangulam Ghayate Giri Yad Kripatamah Vande Shikho Dinatar Guruve Gaura Chandra Radhikai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tata Jaya Mudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunath Sijiva Gopalabhata Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribo, boa noite. Bom, hoje é um dia bastante auspicioso, dia de aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, ou seja, Nityananda Prabhu é Balaram. Balaram é a primeira expansão de Krishna, é não diferente de Krishna, o próprio também é Senhor Supremo, personalidade de Deus, Balaram, não diferente de Krishna, com exceção da cor, um é escuro, o outro é claro. E, ao mesmo tempo, ele serve Krishna, sempre servindo Krishna. Por esse motivo, o nome dele é Nityananda. Nitya quer dizer eterno, Ananda quer dizer bem-aventurança ou deleite transcendental. Aquele que dá deleite eternamente, constantemente a Chaitanya ou a Krishna, ele se chama Nityananda. É o mesmo Balarama, ele está sempre servindo Krishna. A mesma personalidade, não diferente de Krishna, mas é como se fosse um Krishna servente, que sempre serve Krishna. O tato é o mesmo. E ele está sempre servindo, assistindo, servindo os passatempos, incrementando os passatempos de Krishna. Por isso que ele é chamado de Akhanda Guru Tattva, personificação indivisível de Sri Guru. Por esse motivo. E o mestre espiritual está sempre servindo Krishna. E Balaram está sempre servindo Krishna. Nityananda sempre servindo Krishna. Lakshmana sempre servindo Rama. Anantashesh sempre servindo Vishnu. Então, todas as manifestações de Krishna, Balarama está, em alguma forma, servindo Krishna. Quando Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu, Balarama veio como Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é a fonte de Mahavishnu, que é o criador de todos os universos materiais. Simplesmente isso. É a base, ou seja, a origem ou base de Mahavishnu. De Mahavishnu é criado o universo. O Mahavishnu é simplesmente uma porção plenária desse mesmo Nityananda Prabhu, ou Sri Balarama. Vou ler aqui alguns versos para a gente continuar o Gita. Só para ter uma ideia, a gente não pode entender as glórias de Nityananda, são ilimitadas. Ananta quer dizer ilimitado.
Outro nome, forma de Balarama Nityananda é Ananta. Ananta quer dizer ilimitado. É impossível para a gente, condicionado ou limitado, compreender as glórias de algo que é ilimitado, impossível. Mas no Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami descreve algumas delas. Nesses versos está encontra no Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 1, capítulo 5, Adi Lila, volume 1, capítulo 5. Vou ler aqui alguns. Vou ler em Bengali, a Lalita lê em português. Vande Nantad Bhutaishwaryam Shinityanandam Ishwaram Yasye Chaya Tat Sarupam Yagyenapi Nirupyate. Verso 1. Tradução. Deixe-me oferecer minhas reverências ao Senhor Shri Nityananda, a Suprema Personalidade de Deus. Nityananda. Nityananda, a Suprema Personalidade de Deus, cuja opulência é maravilhosa e ilimitada. Por sua vontade. É maravilhosa e ilimitada. Por sua vontade. Até mesmo um tolo pode entender sua identidade. Você vê aqui, ó, Kaviraj Goswami fala aqui que Nityananda é a suprema personalidade de Deus, Ishvara. Por quê? Porque ele é não diferente de Chaitanya ou Krishna. Por esse motivo. Cuja opulência é maravilhosa e ilimitada. Verso 2. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Tradução. Todas as glórias a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias ao Senhor Nityananda. Todas as glórias ao Adwaita Acharya. E todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. As glórias a todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu. Verso 3. Pode ler direto, vou falar a tradução, vai ler direto. Não. Esat shloke kahilo Krishna Chaitanya Mahimam Pancha shloke kahi Nityananda Tattva Sima. Acabo. Descrevi a glória de Shri Krishna Chaitanya em 6 versos. Agora, em 5 versos, descreverei a glória do Senhor Nityananda. Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Tanhara Ditya Dehasi Balaram. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é o manancial de todas as encarnações. O Senhor Balarama é seu segundo corpo. E Kaviraj Goswami fala, Balarama é como se fosse o segundo corpo de Krishna. Krishna expande em várias formas, e a primeira expansão é Shri Balarama. É assim. E aqui, verso 6, fala, Sei Krishna Navadvipe Sri Chaitanya Chandra Sei Balarama Sanghe Sri Nityananda.
Esses dois são uma e a mesma identidade. Não, verso Eles 6. diferem. Verso 6. Este Senhor Cristo original. Eu não tenho aqui esse 6. Esses não. dois que eu tenho, acho que talvez a tradução esteja diferente. Não, é o 6, Lari. O 5 a gente não leu, esse é o 6. Mas o 6, peraí. Vou lá. Esse Senhor Cristo original apareceu em Navadvip como Senhor Chaitanya. E Balarama apareceu com ele como Senhor Nityananda. Krishna original, sua personalidade original, apareceu em Navadvip como Sri Chaitanya. E Balarama apareceu com ele como o Senhor Nityananda. Verso 7. Tem aí? Sim, tem. Verso 7. Sankarshana Karanataya Sai Garbhoda Sai Chapayobdhi Sai Shishashcha Yascham Saskala Sanitya Nanda Karamaha Saranam Namastu. Que Shri Nityananda Rama seja o objetivo de minha constante lembrança. Shankarshana, Shesha, Naga e os Vishnus que jazem no oceano Karana, no oceano Garba e no oceano de leite, são suas porções plenárias e as porções de suas porções plenárias. Você vê, Sankarshana, que é uma das expansões quádruplas. Sheshanaga, serpente que serve de assento. Sombrinha, almofada, travesseiro para Vishnu. Tanto também os Vishnus deitados no oceano Karana, Karandakasai Vishnu. O outro Vishnu que deita lá embaixo no universo, Gamotagasai Vishnu, Kirodakashai Vishnu. Todos são porções plenárias ou porções de porções plenárias desse mesmo Nityananda Rama. Por aí dá para ter uma ideia quem poder e glória de quem é Nityananda. Ele é não diferente de Balarama. Esse é Nityananda Prabhu. Verso 8. Shri Balarama Goswami Mula Sankarshan Pancharupa Dhari Karena Krishnera Seva. Senhor Balarama é o Shankarshana original. Ele assume 5 outras formas para servir ao Senhor Krishna. No Vyapane Karena Krishna Lila Rasahai Susti Lila Karya Kare Dhari Charikai. Ele mesmo ajuda nos passatempos do Senhor Krishna, e ele faz a obra da criação em 4 outras formas. Sob 4 outras formas. Você vê. Esse mesmo Nityananda Balarama pessoalmente ajuda nos passatempos do Senhor Cristo. E executa o trabalho da criação sob suas 4 outras formas. Istiadika Sevatara Agyara Palam Shesharupe Kare Krishner Vividha Seva. Ele executa as ordens do Senhor Krishna na obra da criação, e na forma do Senhor Shesha, ele serve a Krishna de várias maneiras. Que Swami Prabhupada comenta, ó, Shesha, chamado de Ananta ilimitado, auxilia a personalidade de Deus em suas ilimitadas expansões, executando uma diversidade ilimitada de serviços. Esse é outro significado da palavra Ananta. Porque Shesha, a serpente, executa ilimitados serviços para Krishna,
Por isso também ele é chamado de Ananta. Ananta quer dizer ilimitado. Shri Balarama é a divindade servidora que serve o Senhor Krishna em todos os assuntos de existência e conhecimento. O Senhor Nityananda Prabhu, que é essa mesma divindade servidora, Balarama, presta o mesmo serviço ao Senhor Gauranga por constante associação. Mas deve ficar claro, alguém quer praticar bhakti nessa Gaudiya Vaishnava Sampradaya, que Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Nityananda Prabhu é o próprio Balarama. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Primeira expansão dele, que é não diferente dele, é Balarama. Esse mesmo Krishna apareceu nessa Kali Yuga especial como Chaitanya Mahaprabhu. Esse mesmo Balarama apareceu como Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu serviu Chaitanya Mahaprabhu de várias maneiras. E foi ele que começou a abrir o mercado Santo Nome em Navadvipa. Chaitanya Mahaprabhu instruiu ele a voltar para Navadvipa, estava em Puri, e distribuiu o Santo Nome para as almas condicionadas, liberar as almas mais caídas de lá. Nityananda Prabhu foi quem liberou Jagai Madai, os brahmanas pecaminosos. Eram brahmanas de nascimento, mas bebiam, fumavam, jogavam, comiam qualquer tipo de carne. Não só isso, mas amaldiçoavam os sábios, jogava pedra neles. Nityananda Prabhu liberou eles. Mudou o coração deles devido à misericórdia infinita de Nityananda Prabhu. Toda a misericórdia irada, Krishna e Chaitanya Mahaprabhu combinaram na pessoa de Nityananda Prabhu. É mais misericordioso que todos os outros. Por isso é que está escrito Reno Nitai Bine Bhai Radha Krishna Pai. Sem misericórdia de Nityananda Prabhu, ninguém pode alcançar Radha Krishna ou Chaitanya Mahaprabhu. O Gurudeva estava falando, se Chaitanya Mahaprabhu não está satisfeito com a gente, mas Nityananda Prabhu está, então está tudo bem. Chaitanya Mahaprabhu pode fazer o que quiser. Chaitanya Mahaprabhu controlado pela devoção dele. Mas se Chaitanya Mahaprabhu está satisfeito, Nityananda não, então o resultado é zero. Nityananda Prabhu é Akanda Guru Tata. Se o mestre espiritual está satisfeito, então está tudo bem. Se Krishna está satisfeito, mas o mestre não, então Krishna não pode fazer nada. O Nityananda Prabhu é personificação de Sri Guru. Então, se a gente quer progredir nesse caminho, nessa sessão discipular, chama Gaudiya Vaishnava Sampradaya, a primeira coisa, Sri Guru Nityananda Prabhu. Por ter a misericórdia deles, a gente pode prosseguir. Porque eles estão servindo Deus. Através de servir os serventes, a gente chega até Deus. A gente não pode ir direto, tolice. Então, principalmente nesse dia, aparecimento de Balarama, ou aparecimento de Nityananda Prabhu, é o dia auspicioso para refletir sobre as glórias dele, misericórdia, compaixão que ele teve para as entidades condicionadas, vivas, caídas, igual a gente, e recitar as glórias dele, orar, para que a gente possa progredir realmente nesse caminho de experimentar um pouco desse amor por Deus, que ele veio distribuir. Vou cantar no outro Kirtan. Nadia Godrume Nityananda Mahajan Patyachena Mahata Jivera Kara Aparadha Sunyaha Ilaha Krishnana Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dhana Prana. A Chaitanya Prabhu instruiu Nityananda Prabhu a distribuir, abrir o mercado dos santos nomes e pegar esse produto. Qual era o produto? Harinam, Mahamantra. Qual que era a forma de pagamento? Simplesmente um pouco de fé e recitar o nome, mais nada. O Nityananda Prabhu abriu o mercado em Godrum, em Navadvipa,
ele abriu esse mercado e chamou todo mundo, por mais caído que seja, para receber esse presente, que é o Cantato Santo Nome. Então, aqui nesse capítulo, chama As Glórias do Senhor Nityananda Balaram, Kaviraj Goswami, que é o autor, fala esses versos. Quem que é Nityananda Prabhu? E depois ele conta também a história de como o irmão dele ofendeu o Nityananda Prabhu, quando Nityananda foi na casa do irmão dele. E o irmão de Kaviraj Goswami, que é o autor de Chaitanya Charitamrita, ofendeu o Nityananda Prabhu. Naquela mesma noite, Nityananda Prabhu apareceu em sonho para Kaviraj Goswami e falou: levanta, levanta, levanta e vai para Vrindavan. Deixa sua casa e vai para Vrindavan. O Kaviraj Goswami fez isso porque o irmão dele era ofensor de Nityananda Prabhu e a casa estava completamente contaminada. Um devoto não pode conviver com alguém que ofende Vaishnavas ou que falar do próprio Senhor Supremo, Nityananda Prabhu, que é não diferente, Chaitanya, que é Krishna. Então, por esse motivo, Nityananda Prabhu apareceu, Balarama e Nityananda apareceu para Kaviraj Goswami e falou: acorda, acorda, vai para Vrindavan. Kaviraj Goswami seguiu essa ordem e em Vrindavan ele conseguiu a associação de Rupa Sanatana. E lá ele aprendeu toda a ciência de Bhakti, com Sanatana Goswami e Rupa Goswami. E aí ele canta alguns versos em glorificação e fala que, pela misericórdia de Nityananda, ele alcançou os pés de lótus de Rupa Sanatana. Pela misericórdia de Nityananda, ele teve o darshan de Vrindavan. Pela misericórdia de Nityananda, ele viu Radha Govinda. Então, isso é basicamente isso. Nityananda é não diferente de Balaram. Todas as formas de Vishnu ou de Krishna, Balarama está em alguma forma. Quando o Rama vem, ele está como Lakshmana. Quando o Vishnu, ele está como Anantashesh. Krishna, ele está como Balaram. Chaitanya Mahaprabhu como Nityananda Prabhu. Apesar de ser o próprio Senhor, ele está sempre servindo o Senhor. Por isso que ele é considerado a Kanda Guru Tata. Por isso que o mestre espiritual é considerado manifestação de Nityananda, porque ele também está servindo sempre Krishna. Então a gente peça primeiro respeito Guru, Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Guru Vaishnava, Nityananda Prabhu é Guru, Chaitanya Mahaprabhu, e aí sim a gente pode um dia obter devoção ou os pés de lótus de Radha e Krishna. Esse é o sistema. Você vê, por isso que sempre, antes de qualquer reunião ou arte, primeira coisa a gente adora Siguru, depois Vaishnavas. Vande Guru Sri Charanara. Guru quer dizer os mestres espirituais, não só o mestre espiritual, mas todos os Vaishnavas. Primeiro a gente canta o mestre, Vaishnavas, depois Mangala Sri Guru Gaura, Mangala Murati, aí depois Mangala Shri Radha Krishna, Yugala, essa é a ordem de entrar na prática nessa linha. Primeiro Guru, Nityananda Prabhu, Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu e depois Radha Krishna, sempre assim. Esse é o jeito correto. A nossa sucessão foi ensinada pelos nossos acharyas. Então, se a gente quer algum progresso nisso, né, respeitar essa ordem e jamais desobedecer isso. Ou desobedecer Nityananda, ou desrespeitar Nityananda Prabhu. Ao contrário, tudo está perdido. Isso é importante. Dúvida aí, alguma coisa?
Não, obrigada. Vamos continuar aqui o chamado Bhagavad Gita, no capítulo 1, verso 37, 38 ou 39? Vamos ver aqui. É, que o 39 é junto o 37 com 38. A gente já leu? Não, Lemos. 38. É, Gita, 38? pelo menos que tá ali que escreveu foi, é o 36. É o O 36. 37 e o 38 é um só. É. Gita 1, 37, 38. Vamos ler. Yadyapyete pasyanti labhopahata shetasa kulakhaya kritam dosham mitradrohe chapatakam katam nagyeyam asmabhi papadasmam nivahtitum kulakhaya kritam dosham prapasyadbhi janardana. Carol, tá com ele aí? Pode ler. Eu tô, mas eu não sei. Desculpa, é o capítulo 1 ou 2? Um, capítulo 1, Tá. verso 37, 38. Já, achei. Consigo ler. Ó Janardana, embora estes homens, com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família ou brigar com os amigos, por que deveríamos nós, que entendemos ser crime destruir uma família, ocupar-nos nestes atos pecaminosos? Significado. Não se espera que um kshatriya recuse-se a combater ou a jogar quando algum rival lhe faz esse convite. Sob tal premência, Arjuna não podia recusar-se a lutar, porque tinha sido desafiado pelo grupo de Duryodhana. Em relação a isto, Arjuna considerou que o outro grupo devia estar cego aos efeitos de tal desafio. Arjuna, no entanto, podia ver as consequências funestas e não podia aceitar o desafio. A obrigação é de fato imperiosa quando o efeito é bom, mas quando o efeito é outro, então ninguém pode sentir-se na obrigação de agir. Considerando todos esses prós e contras, Arjuna decidiu não lutar. Se tivesse falado por Arjuna, quando ele pediu para Krishna liderar a carruagem até o meio do campo de batalha, para ver os dois exércitos, onde Janarda é um nome de Krishna, Arjuna está refutando, lutar e dando argumentos para isso. Aí Swami Prabhupada fala que um kshatriya não deve refutar a batalha quando é convidado pelo rival. O Arjuna, de acordo com o Kshatriya Dharma, não podia recusar a luta, porque ele foi desafiado pelo grupo de Duryodhana. Arjuna considerou que o outro lado poderia estar cego devido aos efeitos. Cego pelos efeitos de tal desafio, Arjuna, porém, pôde ver consequências, mas consequências não pôde aceitar o desafio.
Considerando esses prós e contras, Arjuna decidiu não lutar. Havia prós e contras à luta. Arjuna estava de acordo com o sistema mental dele. Naquele momento, estava argumentando os contras do porquê não lutar. Agora que o áudio pegou aqui para mim, estava fora. Estava dando para escutar, né, alguma coisa. Agora que o microfone funcionou. Verso 39. Kulakhaye pranashanti kula dharma sanatana dharmi naste kulam kritsnam adharmo bhivavati uta. Com a destruição da dinastia, a tradição familiar eterna é vencida, e assim o resto da família se envolve na irreligião. Tradução. No sistema da instituição Varnashra, há muitos princípios de tradições religiosas para ajudar os membros da família a crescer adequadamente e alcançar valores espirituais. Os membros mais velhos são responsáveis por esses processos de purificação na família, desde o nascimento até a morte. Mas com a morte dos membros mais velhos, essas tradições familiares de purificação podem cessar, e os membros mais jovens restantes da família podem desenvolver hábitos irreligiosos e assim perder a chance de salvação espiritual. Portanto, para nenhum propósito, os membros mais velhos da família devem ser mortos. Você vê, isso é outro argumento que Arjuna estava expondo ali naquele momento para Krishna. Por que não lutar? 40. Adharma bhibhavat Krishna pradushanti kulastriyaha Strishu dusta suvasneya jayate varna sankara. Quando a irreligião é proeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem progenie indesejada. Significado. Boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz, prosperidade e progresso espiritual na vida. Os princípios da religião Varnashara foram planejados de tal forma que a boa população prevalecesse na sociedade para o progresso espiritual geral do Estado e da comunidade. Tal população depende da fidelidade das mulheres que a compõem. Como as crianças, que têm muita tendência a se deixarem desencaminhar, as mulheres também têm muita tendência à degradação. Portanto, as crianças e as mulheres precisam ser protegidas pelos membros mais velhos da família. Ocupando-se em várias práticas religiosas, as mulheres não serão desencaminhadas pelo adultério. Segundo Chanakya Pandita, as mulheres não são, em geral, muito inteligentes e, por isso, não são dignas de confiança. Logo, as diversas tradições familiares, sob a forma de atividades religiosas, devem sempre mantê-las ocupadas. E assim sua castidade e devoção darão origem a uma boa população qualificada para participar no sistema Varnashram. Você vê, através da prática espiritual, ó, não é tão difícil que toda mulher se torna casta e devotada. Através de engajar nas atividades religiosas, ó, sua castidade e devoção dará nascimento à boa população elegível para participar do Varnashram da. Bom,
Na falta deste Varnashrama Dharma, naturalmente, as mulheres tornam-se livres para agir e conviver com homens, incorrendo em adultério, com o risco de procriar população indesejada. O que acontece hoje, na falta do Varnashram Dharma, todo mundo é livre para fazer o que quer, então isso também, nesse sentido, uma população indesejada vem. Vamos lá. Homens irresponsáveis também provocam adultério na sociedade. E assim, crianças indesejadas inundam a raça humana, trazendo consigo o risco de guerra e pestilência. Prabhu, quando ele fala em adultério, para mim, adultério era homens e mulheres casadas que traem seus maridos e esposas. Não, aqui é fora de casamento ou fora de uma coisa fixa visando união, casado, né? Simplesmente igual a gente é jovem, a namorada ali. Se é mulher, namorada ali. Se é homem, é o namorado. Aí dali vai para outro. É isso que ele está falando, isso é adultério. Aí fica trocando. Às vezes a pessoa já entra já falando, só vou curtir um pouquinho aqui e depois eu saio fora. Ou então eu vou ficar com uma aqui, depois com outra ali. Ou tem gente até com um ou com uma, ao mesmo tempo sai com outro. Então isso tudo é adultério. Só não é adultério quando a gente quer alguma coisa séria, né? Não quer ficar pulando de galho em galho, tipo. E qualquer progênio que nasce desse tipo, desse outro tipo, grandes chances de ter população indesejada. Você vê hoje em dia muita mulher, às vezes nem sabe quem é o pai da criança. Ou cria a criança sozinha, ou simplesmente abandona ela. Então, isso é normal hoje em dia. Por esse motivo aqui, ó, é importante a mulher sempre estar sob a proteção de alguém. Preferência religiosa, manter a tradição de alguma linha e proteja ela também, e ensine os bons princípios, que ela possa viver uma vida digna. Você vê, está falando aqui depois, ó, homem também, ó. E homens irresponsáveis também provocam adultério, não é só mulher, tanto homem quanto mulher. Verso 41. Shankaro narakayaiva kulagnanam kulashacha patanti pitaro hi yesham lupta pindoda kakriyaha. Um aumento da população indesejada certamente causa uma vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais de tais famílias corruptas caem porque as apresentações para oferecer-lhes comida e água são totalmente interrompidas. Significado: de acordo com as regras e regulamentos das atividades fruitivas, é necessário oferecer comida e água periódicas aos antepassados da família. Essa oferenda é realizada pela adoração a Vishnu, porque comer os restos de comida oferecidos a Vishnu pode livrar a pessoa de todos os tipos de reações pecaminosas. Às vezes, os antepassados podem estar sofrendo de vários tipos de reações pecaminosas, e às vezes, alguns deles não conseguem nem mesmo adquirir um corpo de matéria grosseira e são forçados a permanecer em corpos sutis como fantasmas. Assim, quando restos de comida prachada são oferecidos... Assim, quando
remanentes de praxadas são oferecidos aos antepassados por descendentes, e antepassados são libertados de uma vida Não, fantasmagórica. os antepassados são libertados. Assim, ó, quando os remanentes de praxados são oferecidos aos antepassados pelos seus descendentes, os antepassados são liberados das suas miseráveis vidas fantasmagóricas, de fantasma. Vamos lá. Essa ajuda prestada aos antepassados é uma tradição familiar, e aqueles que não estão na vida devocional são obrigados a realizar tais rituais. E aqueles que não estão na vida devocional. Por isso que esses rituais de chama cerimônia de pinda é realizado só para quem está no caminho de Karma Kanda. Os Vaishnavas não realizam cerimônia. E se alguém é Vaishnava, pelo menos Kanista de Kari, realmente praticando firme com a relação mínima que seja com a deidade, com o mestre espiritual legítimo, então ela automaticamente ajuda 7 gerações passadas. Ela não necessita de fazer a cerimônia. Essa é uma cerimônia védica tradicional, quem está no caminho de Karma Kanda, muito comum. Quando o pai ou o avô deixa esse mundo, a pessoa vai até o templo, em Calcutá, eu lembro. Muitas vezes tinha pessoas que não iam no templo, mas se alguém morria, eles pediam o sacerdote do templo, um brahmana, para realizar essa cerimônia para eles. Aí vinha toda a família, fazia a cerimônia lá dentro do templo. Isso é uma tradição lá, para quem serve o caminho de Karma Kanda, não para os Vaishnavas. Vamos lá. Aqueles que está ocupado na vida devocional não é obrigado a realizar tais ações. Simplesmente realizando o serviço devocional, pode-se libertar centenas e milhares de antepassados de todos os tipos de miséria, afirma-se no Bhagavata 11.5.41. Qualquer um que tenha se refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o doador da liberação, abandonando todos os tipos de obrigações, e tenha tomado o caminho com toda a seriedade, não tem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados. Tais obrigações são automaticamente cumpridas pela prestação de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Dúvida aí? Mas, mesmo os praticantes da nossa, eles realizam esses Não, rituais. não, não. Eu nunca vi real praticante fazer isso. A gente falou. Uhum, Pode ser que eles fazem isso para outras pessoas, ou para aqueles que não estão realmente praticando, mas para quem está praticando mesmo, ele não vai fazer isso. uhum, Ou então, às vezes, a pessoa faz por ignorância. Ele está praticando Bhakti, ao mesmo tempo segue regras de karma, por exemplo. Então, isso é ignorância. Você vê que o Swami Prabhupada foi claro, o Gurudev falava isso. Você vê, quando o pai de Gurudeva deixou esse mundo, ele não fez cerimônia de pinda depois de 7, 10 dias. Swami Prabhupada também não. Tudo bem, eles são devotos perfeitos. Mas até mesmo Kanista de Kari já libera 7 gerações. Madhyama 14 e Uttama 21. Sendo que o Uttama pode liberar, que igual falou, tem milhares dela.
Então não é verdade que devoto pratica isso. Se faz isso, é contra as regras de Bhakti. Isso é caminho de karma kama. E se ficou claro aqui, São Prabhupada, se ler aí vai ver. Ó, quem está engajado na vida espiritual não é requerido fazer tais ações. Se a pessoa tiver mesmo, ela não vai fazer, a não ser que ela não está firme, ou mistura, ou não tem fé, ou não tem firmeza, ou tem mestre espiritual, aí sim pode fazer. Mas se alguém está firme, não vai fazer. Muito menos os mestres, reais mestres, jamais vão fazer. E automaticamente eles já liberam todos os ancestrais, os antepassados. Para que vai fazer isso? Tolice. Seria uma ofensa a Bhakti dele. Bhakti deles por si só já libera. Mas aí, Não, é isso. 42. Doshair kula ghinnanam varna shankara karakai utsadhyante jati dharma kula dharmascha sassata. Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e assim dão origem a filhos indesejados, todos os tipos de projetos comunitários e atividades de bem-estar familiar são devastados. Significado: os projetos comunitários para as 4 ordens da sociedade humana, combinados com as atividades de bem-estar familiar, conforme estabelecidos pela instituição do Sanatana Dharma, ou Varnashra Dharma, são projetados para capacitar o ser humano a alcançar sua salvação final. Portanto, a quebra da tradição Sanatana Dharma, por líderes irresponsáveis da sociedade, traz o caos nessa sociedade e, consequentemente, as pessoas esquecem o objetivo da vida. Vishnu. Tais líderes são chamados de cegos, e as pessoas que os seguem certamente serão levadas ao caos. Isso acontece hoje, ó, pelas ações demoníacas daqueles que destroem a tradição familiar, que é hoje a moda, né, no Ocidente, é destruir as tradições familiares e religiosas. Eles criam crianças indesejáveis. Elas já nascem com as ideias todas anti-Deus, né? E pró-modernismo. É o que justamente está falando aqui. Ó. E aí todo tipo de projeto comunitário e bem-estar familiar são devastados. É o que acontece. Famílias são todas quebradas. Sem tradição, sem prática, sem regulamento. O que acontece é o que a gente vê hoje aí, não precisa nem falar. Só tá aí para todo mundo ver. Justo, justo que tá falando aqui. A 43. Utsana kula dharmanam manushyanam janardana narake nyatam vaso bhavatiti anususuma. Ó Carol, Krishna, Carol, não?
Ela escreveu que não pode Não ler. posso mais. Não posso mais. Bom, Ó Krishna, mantenedor do povo, ouvi por sucessão discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas habitam sempre no inferno. Tradução. Arjuna baseia seu argumento não em sua própria experiência pessoal, mas no que ouviu das autoridades. Essa é a maneira de receber conhecimento real. Não se pode alcançar o ponto real do conhecimento factual sem ser ajudado pela pessoa certa que já está estabelecida nesse conhecimento. Existe um sistema na instituição Varnashara pelo qual, antes da morte, a pessoa tem que se submeter ao processo de expiação por suas atividades pecaminosas. Aqueles que estão sempre ocupados em atividades pecaminosas devem utilizar o processo de expiação, chamado prayashita. Sem fazer isso, certamente será transferido para planetas infernais para passar por uma vida miserável como resultado de atividades pecaminosas. o Arjuna estava dando esses argumentos para não lutar, mas que são verídicos. Ele escutou das autoridades. Quarenta e quatro. Ahobata mahat papam kastum vyavasita vayam yadraja sukhalobena hantum swajanam udyata. Infelizmente, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos muito pecaminosos. Movidos pelo desejo de desfrutar da felicidade real, temos a intenção de matar nossos próprios parentes. Esses são os argumentos. Significado. Motivada por motivos egoístas, a pessoa talvez se sinta inclinada a atos pecaminosos, tais como matar o próprio irmão, pai ou mãe. Existem muitos desses exemplos na história do mundo, mas Arjuna, sendo um santo devoto do Senhor, está sempre consciente dos princípios morais e, portanto, toma cuidado para evitar tais atividades. Ou seja, é um princípio moral básico de que matar o próprio irmão, pai ou mãe é pecaminoso. Então, a Arjuna estava apresentando, por esse ponto de vista, simplesmente moral, por ele ser um devoto santo, Cristo, apresentando isso. E como que ele ia fazer esse ato pecaminoso? 45. Yadimam apratikaram ashastram shastrapayanaya dhartarashtrarane mataram bhavet. Melhor para mim se os filhos de Dhritarashtra, com armas na mão, me matassem desarmado e sem resistência no campo de batalha. Significado. É costume de acordo com os princípios de luta kshatriya que um inimigo desarmado e relutante não seja atacado. Arjuna, no entanto, decidiu que mesmo se atacado pelo inimigo em uma posição tão embaraçosa, ele não lutaria. Ele não considerou o quanto a outra parte estava empenhada em lutar. Todos esses sintomas são devidos à suavidade de coração resultante de ele ser um grande devoto do Senhor. Arjuna estava pensando, é melhor que eles me matem, mesmo eu estando desarmado.
e sem resistir, do que eu participar da batalha e matar parentes, irmãos, pessoas, etc. Isso é devido ao coração suave que ele tinha. Ele estava apresentando para Cristo esses argumentos todos. É natural de um devoto de Cristo, que é causar dor para ninguém. 46. Sanjaya Uvacha. Evam Uktva Juna Sankhe Ratopastha Upavisat Visja Sasaram Chapam Sokha Sambhigna Manasa. Sanjaya disse: Arjuna, tendo falado assim no campo de batalha, deixou de lado seu arco e flechas e sentou-se na carruagem, sua mente dominada pela dor. Enquanto observava a situação de seu inimigo, Arjuna levantou-se na quadriga, mas estava tão aflito com lamentação que se sentou novamente, deixando de lado seu arco e flechas. Uma pessoa tão bondosa e de coração mole, no serviço devocional ao Senhor, está apta a receber o autoconhecimento. Nesse momento, a Arjuna estava em pé observando. Nesse momento, ele teve que se sentar. Porque ficou tão aflito, cheio de lamentação, que ele se sentou de novo, deixando de lado seu arco e flecha. Está falando, tal pessoa de coração suave e piedosa, serviço devocional ao Senhor, está apto a receber autoconhecimento. São Prabhupada no comentário está elogiando o caráter de Arjuna e a atitude dele, devido ao coração doce, dele ter assentado, deixando o arco e flecha de lado, ficando meio perplexo e não querendo matar os próprios parentes, que é uma atitude normal para aqueles que são piedosos. Qual pessoa piedosa que vai querer matar os próprios parentes? Que falar de parentes? Vai querer matar nem qualquer animal que falar de parentes, professores, etc. Impossível. O Arjuna, sendo um coração muito doce, então ele também estava apto a receber autoconhecimento de Cristo. Assim que acaba o primeiro capítulo. Nesse momento, o Arjuna, que estava em pé vendo os dois exércitos falando aquilo, ele não aguentou mais ficar em pé e teve que sentar. E deixou de lado suas armas. E a mente cheia de lamentação. Assim acaba o primeiro capítulo. Continua. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Vrinda Shri Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda
Jaya Jaya Shri Shri Krishna Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Shri Advaita Advaita Gadadhar Shri Shri Vadaji Gaura Bhakta Gaura Vrinda Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare Rama, Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Rama, Rama Hare 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 Jai Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev Jaya Gurudev, Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Nityananda, Prabhu Nityananda, Nityananda, Prabhu Nityananda, Nityananda. Jaya Prabhu Nityananda, Nityananda, Prabhu Nityananda, Nityananda, Prabhu Nityananda, Jaya Nityananda, Prabhu Nityananda, Nityananda, Prabhu Nityananda. Jaya Jaya Nityananda, 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 Jaya Prabhu Nityananda, Nityananda, Jaya Nityananda. Prabhu Nityananda. Gaura Nityananda, Jaya Gaura Nityananda, Gaura Nityananda, Jaya Gaura Nityananda. Jaya Gura Jaya Gaura Nityananda, Jaya Nityananda, Gura Jaya Gaura Nityananda, Nityananda, Jaya Jaya Gura Gaura Nityananda. Nityananda, Jaya Gaura Nityananda. Sai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Jai Gaura Gura Hari Bo, Haribo, Hari Bo, Haribo, Haribo, Hari Bo, Nitai Nitai Gaura Gura Haribo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai Gura Nitai Hari Gaura Haribo, Bo, Hari Haribo, Hari Bo, Haribo, Nitai Nitai Gura Gaura Hari Bo. Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Hari Kagiri Dhari. Nityananda Ram
ki jai, Patitanam Nityananda Ramba ki jai, Jai. Shri Nityananda Tayodashi Titi Puja ki jai, Patitanam Nityananda Prabhu ki jai, Jai. Vishnupad Paramahamsa Parivaya Acharya Statash Shishya Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki jai. Om Vishnupad Paramahamsa Parivaya Acharya Statash Shishya Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Shri Panu Guru Varga ki jai. Sadhu Goswami Prabhu ki jai. Shekhar Chakradham ki jai. Srinavadip Dham ki jai. Panchatatatma Shri Gaur Hari ki jai. Jai. Shri Bhagwan Singhadev Bhakta Prabhupada Maharaj ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Jai. Jai Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Nityananda Prabhupada ki jai. Shri Hadai Pandit ki jai. Jai. Jai todos os nós devotos reunidos ki jai. Shri Harinam Sankirtana ki jai. Nitai Gaura Premanande Haribo. Haribol. Oh, Boa noite.